Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seis horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei contigo nessa manhã trazendo muitas informações para você do seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos de imediato destacar a equipe do Flamengo, que chega com o repórter Bruno Lousada. O Flamengo joga hoje na estreia pela Copa Sul-Americana contra o Figueirense, lá em Florianópolis. E o técnico Zé Ricardo vai usar um time misto. Jogadores como Paulo Vitor, Rodinei, Donati e até mesmo o jovem volante Ronaldo devem ganhar oportunidades na equipe. O Flamengo viajou com uma grande delegação, já que vai ficar em Santa Catarina para o jogo do final de semana contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. O único a não integrar o elenco para essas partidas é o meia Ederson, que segue em processo final de recondicionamento físico. O Ederson que ainda se recupera daquela pancada que tomou do Fagner, lateral do Corinthians e hoje da Seleção Brasileira. 6 horas 28 minutos no Rio, a gente vai para um rápido break e volta já destacando os outros clubes, os 4 grandes do Rio de Janeiro. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6 horas 29 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E olhem só, depois de termos aqui no Brasil a Copa do Mundo e as Olimpíadas, Rio 2016, vamos ter a disputa da Copa América, isso em 2019. Segundo o próprio site da Conmebol, por palavra do paraguaio Alejandro Domínguez, que é o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Segundo ele, a expectativa é que seja tão linda quanto foi no Chile e também nos Estados Unidos. Domínguez, inclusive, afastou versões de que os Estados Unidos passariam a sediar de forma permanente o torneio continental. Lembrando que o Brasil já sediou em 1919, 1922, 49 e 1989, vencendo todas as edições. Essa será a 5ª vez que a Copa América será aqui e há 100 anos da primeira edição que teve no Brasil, que foi em 1919. 6 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6 horas 31 minutos no Rio de Janeiro, a gente segue aqui na rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa, destacando o seu clube de coração. Vamos falar do Botafogo com Cadu Macri. Um dos principais jogadores do Botafogo nos últimos jogos, atacante Sassá, abre mão de artilharia. Pensa que isso é uma consequência do seu bom trabalho. E para ele, quem tem que sair vencedor é o Botafogo. Cara, esse negócio de artilharia para mim eu acho que é a consequência do trabalho, né? O importante é a gente tirar o Botafogo dessa situação, pra gente, que a gente
falou lá dentro, né, para fazer um segundo semestre. Espero que eu continuando fazendo gol, isso aí vai vir consequência. Tá aí, esse Sassá, que inclusive tem um aproveitamento muito bom no Campeonato Brasileiro. Pode ser que assuma a posição titular no lugar de Canales. 6 horas e 32 minutos na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 6 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. Muito bom dia, eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para trazer muitas informações para você do seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que chega com informações de Gabriel Esquerdo. E o Fla-Flu do segundo turno do Campeonato Brasileiro pode ser realizado no estádio do Maracanã. Isso porque o estádio jornalista Mário Filho está entregue ao Comitê Olímpico Internacional para a realização das Paralimpíadas até o final do mês de setembro e deve ser reentregue aos clubes no início do mês de outubro por conta da desmontagem dos aparelhos que lá estão montados, tanto a estrutura de publicidade quanto outras estruturas necessárias para a realização do evento. O Fla-Flu acontece no dia 12 de outubro e pode ser realizado no Maracanã, depende apenas da liberação do JEP para que essa partida seja confirmada para o estádio do Maracanã. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo com informações do tricolor das Laranjeiras aqui na rádio do seu esporte. O Vasco da Gama é com Ranieri Borges. Além de Marcelo Matos, atacante Júnior Dutra também não viajou com o restante da delegação vascaína. Ele, que sente um desconforto muscular na coxa direita, ficou no Rio de Janeiro realizando tratamento. E com isso, desfalca o Cruz Maltino e não está à disposição do técnico Jorginho para a partida de hoje contra o Santos na Vila Belmiro. Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse é o Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte. O Ranieri Borges trazendo as informações aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. 6 horas e 58 minutos no Rio. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. O prefeito, você sabe o papel dele? O prefeito tem a obrigação de usar o dinheiro dos impostos para cuidar do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além do transporte público e as atividades que garantem o bem-estar. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. Falamos sobre o Fluminense, falamos sobre o Vasco da Gama e seguimos aqui na Rádio Seu Esporte para falar sobre a equipe do Botafogo, que chega com Cadu Macri. Apesar do bom momento vivido na temporada 2016, Sassá ainda acredita que precisa evoluir na parte física para aí poder aguentar todas as partidas que virão em sequência no Campeonato Brasileiro. Tem que melhorar mais minha parte física, né, cara? Pra não conseguir aguentar mais os jogos. A gente agora vai entrar numa sequência difícil, eu acho que, se não me engano, são 11 jogos aí. E espero que eu consiga essa sequência que eu tanto sonho de fazer uns 10, 11 jogos seguidos, porque eu comecei, acho que foi contra o América, aí, não consegui engatar uma sequência. Então, meu principal objetivo é conseguir uma sequência. Tá aí o Botafogo em destaque aqui na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. 7 horas em ponto no Rio.
Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h, 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. E falando sobre basquete do Brasil, depois da má campanha no Rio 2016, Rubem Manhano deixou a seleção de basquete. José Neto deve ser o substituto do técnico argentino que esteve nas Olimpíadas do Rio, mas a definição só será em março de 2017. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h, 23 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante essa manhã trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. E vamos falar um pouquinho do seu clube de coração. Hora de falarmos mais um pouco do Flamengo. Quem chega com informações é Bruno Lousada. O Flamengo já está em Florianópolis, onde enfrenta hoje pela Copa Sul-Americana o Figueirense no Orlando Scarpelli. O clube não tem um bom retrospecto nesse torneio, a melhor campanha até hoje foi alcançar as oitavas de final, mas vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 8 jogos, apenas uma derrota e ocupa o G4 da competição. Por outro lado, o Figueirense está na zona do rebaixamento, mas o lateral Pará não acredita que o mau momento da equipe catarinense vai influenciar no jogo da Sul-Americana, já que são competições diferentes. O técnico Zé Ricardo, para hoje à noite, vai usar uma equipe mista. E jogadores que não têm tido tantas chances, como Paulo Vitor, Rodinei, Donati e até o jovem volante Ronaldo, devem ganhar oportunidades. O Flamengo foi com todo o elenco para o sul do país, exceto o meia Ederson, que segue em processo final de recondicionamento físico. Isso porque o Flamengo, no final de semana, enfrenta a Chapecoense, também lá em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Bruno Lousada com informações do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. A gente vai para um rápido break, volta já já. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7h, 26 minutos, cidade maravilhosa em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM. Vamos seguir girando seu clube de coração aqui na Rádio Seu Esporte. Hora de informações do Fluminense com Gabriel Esquerdo. E o GEP, Grupamento Especial de Policiamentos em Estádios, liberou a realização de jogos na cidade do Rio de Janeiro a partir do dia 30 desse mês de agosto. Com isso, o Fluminense poderá mandar o seu jogo contra o Corinthians, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no próximo dia 31 de agosto, no estádio Julie de Coutinho, em Edson Passos. O Fluminense, antes
desse compromisso tem uma partida dificílima contra a equipe do Palmeiras, jogo no próximo domingo no estádio Mané Garrincha em Brasília às 16h. Fluminense, por um lado, vai ter o desfalque de Wellington Silva para essa partida. Ele, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Santa Cruz, está vetado desse jogo. Por outro lado, 2 jogadores que cumpriram suspensão no jogo do final de semana voltam à equipe titular do Fluminense. O volante Cícero e o meia Marco Júnior voltam ao time titular nas vagas de Edson e de Danilinho. O Fluminense, que no próximo dia 12 de outubro, é bem um pouco distante ainda, mas já pode ter um confronto contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Isso porque o estádio vai ficar entregue ao Comitê Olímpico Internacional para a realização das Paralimpíadas até o final do mês de setembro, e esse, inclusive, deve ser o primeiro jogo do Maracanã depois da reabertura das Olimpíadas e também das Paralimpíadas Rio 2016. Gabriel Esquerdo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos aqui agora para falar de outros esportes, porque o Los Angeles Lakers anunciou a contratação do ala pivô chinês Yi Jianlian para a próxima temporada da NBA. Ele foi o principal jogador da seleção chinesa nos Jogos do Rio 2016, tem 28 anos e disputará a Liga Norte-Americana após 4 anos atuando na China. Ele esteve, inclusive, jogando no Dallas Mavericks. Além do Jianlian, a liga terá outro chinês, Zhu Qi, de 20 anos, que defenderá o Houston Rockets. Quer dizer, os chineses também aparecendo na Liga Norte-Americana. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, 7h27 no Rio. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h28 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, 91.1 na Cidade Maravilhosa. E olha só, tivemos uma coletiva falando sobre o rescaldo das Olimpíadas e temos as informações agora aqui na rádio do seu esporte. E segundo os organizadores, foi um sucesso. O Carioca não precisou se esforçar nem um pouco para receber bem os atletas e turistas que vieram para a Olimpíada. E foi justamente esse carisma espontâneo que chamou a atenção e foi muito bem avaliado pelo chefe de missão brasileira nos Jogos Rio 2016, Bernard Hasman, que destaca a hospitalidade como um dos melhores momentos das competições. Eu acho que uma coisa que foi notória para todos e para todos os estrangeiros, membros do COI ou não, foi a hospitalidade do Carioca. O voluntariado é só elogio, foram pessoas fundamentais, não existe uma Olimpíada sem voluntários. E o Carioca em si está todo mundo maravilhado. A declaração foi dada durante entrevista à imprensa na sede do time Brasil, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, nesta segunda-feira. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, agradeceu aos 465 atletas que participaram do evento e formaram a maior delegação esportiva brasileira de todos os tempos. Os atletas brasileiros são heróis olímpicos, independente de medalhas ou não. Eles foram extraordinários. Todos eles merecem o nosso reconhecimento e agradecimento. A meta de chegar aos 10 primeiros no quadro de medalhas não foi atingida. Mesmo assim, os números mostram que essa foi a nossa melhor Olimpíada. Foram 19 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Os atletas agora descansam, mas daqui a pouco iniciam uma nova maratona de treinos para, quem sabe, levar o Brasil para o top 10 das competições de Tóquio em 2020. Do Rio de Janeiro, Analícia Soares. Tá aí, as Olimpíadas dando um saldo positivo segundo a organização. 7h31 no Rio.
está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h52 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. E a gente segue aqui destacando seu clube de coração e muito mais. Aqui na Bradesco Esportes FM, vamos falar do Botafogo com Cadu Macri. E o técnico Jair Ventura tem tido um excepcional desempenho como treinador do Botafogo nesse início de campanha. Foram 2 jogos e 2 vitórias. A primeira delas contra o São Paulo, jogando no Morumbi pelo placar de 1-0 com gol de Sassá. E a outra vitória foi diante do Sport, 3-0 em Juiz de Fora, com 2 gols do camisa 9 alvinegro. A boa relação de Sassá e Jair Ventura não é novidade. Eles trabalharam juntos na base alvinegra. Jair Ventura, ou técnico ou membro da comissão técnica dos juniores à época, e o Sassá como uma das principais peças da categoria de base do time alvinegro há 3 anos atrás. Sassá, inclusive, fala sobre a boa relação que tem com o atual comandante. Para ele, é um facilitador a mais ter uma boa relação com quem é técnico do time. Cara, o Jair, cara, é um cara praticamente que eu admiro. O cara trabalhador, estuda bastante, não tá aqui por acaso. E pra mim melhora também, né? Porque já me conhece tem tempo. Então espero que ele consiga fazer um grande trabalho aí. Sassá fala também sobre a boa possibilidade que o técnico Jair Ventura vai ter de contar com os titulares e também com todos os membros do elenco para o jogo contra o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira. Para o jogador, é muito bom o técnico ter todas as opções dentro do elenco. Sempre o Jair é importante, né? Porque ele fica com mais cartas no baralho, né? Agora tem, por vaga, se não me engano, tem 3 ou 4. Isso aí só ajuda a gente, só melhora o nosso time, o nosso desempenho e ainda mais a briga por vaga no treino, que estimula bastante. Tá aí, o atacante Sassá, artilheiro do Botafogo na temporada e vice-artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, apenas 1 gol atrás de Gabriel Jesus. Botafogo que segue sua preparação durante a semana, é aguardada a volta do Gustavo Canales, chileno, jogador que esteve em seu país para resolver problemas de ordem particular, e o Bruno Silva vai ser reintegrado também ao elenco, já que não atuou no último jogo por estar suspenso pelo 3º cartão amarelo. Uma notícia relacionada à base alvinegra: ontem à noite, em Curitiba, no Couto Pereira, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Botafogo ficou no empate em 2-2 com o Curitiba, jogando fora de casa. Resultado importante porque permite ao time, na semana que vem, empate em 0-0 e 1-1, além das vitórias todas, para se classificar para a decisão do Campeonato Brasileiro da categoria. É sempre bom lembrar que o Botafogo é o atual campeão estadual dessa categoria Sub-20, ao bater o Flamengo na decisão deste Carioca 2016. Do Rio de Janeiro, Cadu Macri para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, aqui o Botafogo em destaque na Bradesco Esportes FM. É o Sassá surpreendendo a muitos, inclusive aos próprios botafoguenses que o viram na base e estão vendo um jogador bem mais forte agora no profissional. 7h56 no Rio. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7h57 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, sempre destacando seu clube de coração. Eu vou aqui durante as manhãs em 91.1
Vamos destacar o Flamengo agora com Bruno Lousada. O Flamengo vem em um bom momento no Campeonato Brasileiro, ocupa o G4 da competição e nos últimos 8 jogos teve apenas uma derrota. O lateral Pará, um dos destaques do time nas últimas partidas, explica o bom momento. É um clima leve, né? Um ambiente bom de se trabalhar, o professor Zé Ricardo deixa todo mundo bem à vontade, então a gente está feliz, a gente está focado nesse nosso objetivo. Agora é mudar a chave, né? Amanhã já começa essa Sul-Americana e é um campeonato também que a gente almeja ser campeão, então vamos focar nossa força total para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã. Tá aí, esse é o Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, que não esquece do seu clube de coração. E por falar em Flamengo, o ouvinte de final de telefone 5816, ele fala o seguinte, que quem deveria aparecer na seleção brasileira do técnico Tite é o William Arão, pelo que ele teve de boas apresentações até aqui com a camisa do Flamengo. Segundo o nosso ouvinte, que falou através do nosso WhatsApp 964-338136, inclusive com atuações melhores do que com a camisa do Botafogo. Aí já fica um pouquinho mais complicado de se afirmar. 7 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, a gente destaca agora aqui na Rádio Seu Esporte o Fluminense com Gabriel Esquerdo. E o Olympique de Marseille, clube francês, fez uma sondagem pelo volante Douglas do Fluminense e estuda a possibilidade de fazer uma proposta oficial pelo jogador. Porém, caso a equipe francesa tenha mesmo interesse em contratar o atleta, só poderia contar com o jogador a partir de janeiro de 2017, quando abre a janela internacional novamente na Europa, janela do meio do ano. O Fluminense, que tem Douglas como uma das principais joias da base tricolor nesse ano de 2016, e ele vem sendo o titular absoluto no esquema montado por Levir Coupe. O Douglas, bom jogador, né? Só retificando aqui que o Douglas realmente pode sair e ir para o futebol internacional até dia 31 de agosto. Quem não pode vir é alguém lá de fora para o Campeonato Brasileiro. 7 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Para fechar os 4 grandes na cidade maravilhosa, hora do Vasco da Gama. E para a partida de hoje, o técnico Jorginho pode contar com o zagueiro Luan, ele que estava a serviço da seleção brasileira olímpica, que conquistou a medalha de ouro no último sábado. Já retornou aos treinamentos normalmente, está à disposição do treinador e será titular na partida de hoje, formando dupla de zaga com Rodrigo para enfrentar o Santos, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Tá certo, é o Vasco da Gama, tem um confronto importante, Copa do Brasil, o Vasco sonhando com o título dessa competição, e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Agora, futebol internacional em destaque, tivemos a equipe do Porto fazendo 3-0 em cima da Roma, se classificando para a Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o Villarreal fez 1-0 em cima o Mônaco fez 1-0 em cima do Villarreal e também está na fase de grupos, eliminando a equipe do Alexandre Pato. O Celtic avançou, apesar do 2-0 para o Hapoel Beersheva. E o Legia também ficou no empate com o Dundalk 1-1, mas se classificou para a próxima fase. Além desse, o Ludogorets, do brasileiro Lucas Sacha, que comemorou bastante, passou pelo Victoria Pilsen e está na fase de grupos da Champions League. Vale lembrar que as equipes que foram eliminadas nesta fase da pré-Champions já estão garantidas na Liga Europa. 8 horas e 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lembrando que você pode participar comigo através das nossas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp 964-338136, mandando sua pergunta, sua constatação. O ouvinte de final de telefone 5708, ele fala o seguinte, né, que ele está gostando bastante dessa equipe do Botafogo com o técnico Jair Ventura. Para ele, inclusive, era o Jair que montava a equipe junto com o Ricardo Gomes. E ele opina também sobre a equipe do Fluminense, que segundo ele vai crescer bastante para a sequência do Campeonato Brasileiro e tem a tendência de ser o melhor carioca, inclusive, do que o próprio Flamengo. É uma opinião bastante contundente do nosso torcedor. É sempre interessante que você se identifique
coloque seu nome e a sua cidade para que você possa ouvir aqui na Rádio do Seu Esporte, que é a sua participação. Mas quem sabe o final do seu telefone sabe de quem estou falando. 8h02 no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h25 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para destacar muito do seu clube de coração, junto com a equipe da Bradesco Esportes FM e muito mais para você. E hoje tem Copa Sul-Americana. Vamos passar aqui os duelos que acontecem hoje. A partir das 9h45 da noite tem Santa Cruz Esporte, o grande clássico nordestino, Vitória e Curitiba, Flamengo e Figueirense. E amanhã às 7 horas da noite a equipe do Cuiabá enfrenta a Chapecoense. Cuiabá, que foi o campeão da Copa Verde. O Flamengo entra em campo e o Bruno Lousada traz as informações do Mengão. O Flamengo enfrenta hoje o Figueirense pela Copa Sul-Americana e é um adversário que não costuma ser muito bom para o Flamengo. Nos últimos 3 jogos foram 3 vitórias do Figueirense. Na história, o clube de Santa Catarina tem mais vitórias do que derrotas para o Flamengo. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Figueira não vive um bom momento, ocupa a zona do rebaixamento, mas para o lateral Pará, isso não afeta na Sul-Americana, já que são competições diferentes. É verdade, né? Competição diferente, competição de mata-mata. A gente já viu, por exemplo, numa competição de mata-mata, o Palmeiras, numa Copa do Brasil, onde estava mal no campeonato, chegar e ser campeão. Mal no Brasileiro, bem no campeonato de mata-mata, que a situação é completamente diferente. E vamos falar da equipe do Vasco da Gama, que também joga mata-mata, jogo diante do Santos. E o Ranieri Borges traz as informações. Com dores no joelho, Marcelo Matos não viajou com o restante da delegação vascaína, permaneceu no Rio de Janeiro realizando tratamento e, com isso, não atua contra o Santos na partida de hoje às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. Com isso, William Oliveira deve ser titular na partida de hoje. Inclusive o William Oliveira, quando chegou do Madureira, chegou fazendo um grande burburinho, se intitulando como titular, inclusive ganhando a posição em algumas partidas, acabou perdendo um espaço para um técnico que estava pensando mais ofensivamente. Não era interessante colocar o William, um jogador mais marcador. Vamos ver agora como vai se portar esse Vasco da Gama. Fato é que, além de Santos e Vasco, tem as partidas das oitavas que acontecem hoje. O São Paulo enfrenta o Juventude às 9h45 e o Atlético Paranaense enfrenta a equipe do Grêmio. No dia 1º de setembro tem Botafogo e Cruzeiro. No dia 31 de agosto tem Fluminense e Corinthians. No dia 31 de agosto também Palmeiras e Botafogo da Paraíba, Internacional e Fortaleza. E a equipe do Atlético Mineiro enfrenta a Ponte Preta hoje também, essas as oitavas da Copa do Brasil. 8h28 no Rio. Conexão Comércio. O mapa estratégico do comércio do Rio de Janeiro tem o objetivo de ser um instrumento de mobilização para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado e, em especial, do setor do comércio de bens, serviços e turismo, o que gera mais empregos no Estado. O setor é responsável por cerca de 2 milhões de postos de trabalhos formais. Elaborado pelo Sistema Fecomércio RJ, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Mapa do Comércio é um estudo que identifica vocações e oportunidades nas 8 regiões fluminenses para incentivar o seu desenvolvimento. O mapa é também um instrumento para a atuação do SENAC RJ e do SESC RJ,
braços de educação profissional e sociocultural do sistema FEComércio RJ, respectivamente. Mais informações sobre o Mapa do Comércio estão no site mapadocomérciorj.com.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do sistema FEComércio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h29 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos seguir destacando seu clube de coração. Falamos de Flamengo, falamos de Vasco. Vamos ao Botafogo, que chega com Cadu Macri. Um dos principais jogadores do Botafogo nos últimos jogos, atacante Sassá, abre mão de artilharia. Pensa que isso é uma consequência do seu bom trabalho. E para ele, quem tem que sair vencedor é o Botafogo. Cara, esse negócio de artilharia para mim eu acho que é a consequência do trabalho, né? O importante é a gente tirar o Botafogo dessa situação, pra gente, que a gente falou lá dentro, né? Para fazer um segundo semestre bem melhor que a gente fez no primeiro. Espero que eu continuando fazendo gol, isso aí vai vir consequência. Tá aí, esse Cadu Macri trazendo a palavra do Sassá aqui na Bradesco Esportes FM, o atacante surpreendendo nesse meio de ano, né, nessa temporada com a equipe do Botafogo. Para fechar, vamos ao Fluminense, que chega com Gabriel Esquerdo. Se por um lado o Fluminense vai ter o desfalque de Wellington Silva para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo, por conta de uma entorse no tornozelo direito, por outro lado tem a volta de 2 jogadores que cumpriram suspensão na vitória diante do Santa Cruz. O volante Cícero e o meia Marco Júnior devem voltar ao time titular do Fluminense nas vagas que foram ocupadas por Edson e por Danilinho no meio-campo do Fluminense. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo, né? Mudanças na equipe tricolor. Voltam os titulares para a próxima partida. 8h31 no Rio de Janeiro. Vamos falar de futebol internacional. Tivemos Copa da Liga Inglesa e a equipe do Liverpool fez 5-0 sobre o Burton Albion, equipe da segunda divisão do campeonato inglês, com gols de Origi, Naylor contra Sturridge, 2 vezes completando o marcador. Vale lembrar que o Liverpool vem de derrota para o Burnley 2-0 no último final de semana. Já o Chelsea contou com a boa atuação do belga Batshuayi, que fez 2 gols para bater a equipe do Bristol Rovers por 3-2 em confronto válido pela mesma Copa, a Copa da Liga Inglesa. O Bristol Rovers, que é da 3ª divisão do campeonato inglês. Moses fez outros 2 gols, fez o outro gol dos Blues, da equipe do Chelsea. Agora, 8h32, a gente vai para o rápido intervalo, volta já. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h32 no Rio de Janeiro. Você está na rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. A gente segue destacando muitas situações por aqui, né? Já trouxemos os 4 grandes do Rio de Janeiro e você confere agora na rádio Seu Esporte tudo o que acontece no Mundial de Surf. No surf, Bruno Santos continua voando baixo ante a Rupo. Após desbancar o líder do ranking Matt Wilkinson na 3ª fase, Bruno bateu nesta terça-feira o multicampeão Kelly Slater e o australiano Adrian Buchan na segunda bateria, avançando para as quartas de final da 7ª etapa do Circuito Mundial de Surf no Tahiti. Já Gabriel Medina e Jadson André perderam seus confrontos e agora duelarão por uma vaga na próxima fase do Tahiti Pro, onde também se garantiram o americano Coloi Andino e os australianos Joe Kerr e Julian Wilson. Jean Dutra para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h53 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa, onde você fica bem informado sobre o seu clube de coração e muito mais. E o Vasco da Gama entra em campo hoje. O Ranieri Borges conta tudo pra gente. E para a partida de hoje, o técnico Jorginho não pode contar com o volante Marcelo Matos, que com dores no joelho permaneceu no Rio de Janeiro, realizando tratamento e sequer viajou com o restante da delegação. A exemplo do que também aconteceu com Júnior Dutra. Ele que sente um problema muscular na coxa direita, também ficou no Rio de Janeiro e não atua hoje contra o Santos às 7h30 da noite, na Vila Belmiro, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Jorginho, de contrapartida, conta com o retorno do zagueiro Luan, que estava a serviço da seleção olímpica e será titular na partida de hoje. Júlio César também deve retomar a posição na lateral esquerda e ser titular no jogo de logo mais. Outro atleta que deve ganhar nova oportunidade com a ausência de Marcelo Matos é o volante William Oliveira, que em algumas oportunidades já foi titular nesta temporada. No entanto, estava no banco de reservas e deve ganhar uma nova oportunidade pelas mãos do técnico Jorginho no jogo de hoje. Jorginho falou em São Januário e analisou a equipe santista, adversária de hoje à noite. Bem, o Santos é uma equipe, uma das lideranças aí no Campeonato Brasileiro. A gente tem visto o trabalho que o Dorival tem feito, excelente, campeão paulista, vem realmente fazendo grandes jogos, tem na sua história sempre na base do clube toda a sua estrutura, né? Você vê que no profissional a gente tem, no caso eles têm o maior número de jogadores criados ali, então são jogadores que já jogam junto há muito tempo. É realmente um desafio muito grande, mas a gente já enfrentou equipes desse nível aqui no Campeonato Carioca mesmo, o caso de Flamengo, Fluminense, Botafogo, esses que estão na primeira hoje. E vamos encarar com possibilidade realmente de passar de fase. A delegação Cruz-Maltina já está na Baixada Santista, onde será realizada a partida contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Vasco tentando buscar um bom resultado fora de casa para avançar de fase na Copa do Brasil. Lembrando que a segunda partida será realizada em São Januário, mas somente daqui a um mês. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges. Tá certo, esse é o Ranieri Borges, noticiário do Vasco aqui na Rádio Seu Esporte. Hoje tem Vasco da Gama, Vasco contra a equipe do Santos. 8h56 no Rio, a gente vai pro rápido break e volta já. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Claro Combo Multi HD TV na sua casa. A partir de R$ 59,90 por mês. Claro, é você que faz o agora. 0800 123 4004. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour, 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
8 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM em destaque para você, sempre destacando o seu clube de coração e muito mais aqui na rádio do seu esporte. Hora de falarmos do Botafogo, Cadu Macri com informações. Apesar do bom momento vivido na temporada 2016, Sassá ainda acredita que precisa evoluir na parte física para aí poder aguentar todas as partidas que virão em sequência no Campeonato Brasileiro. Tem que melhorar mais a minha parte física, né, cara? Não conseguir aguentar mais os jogos. A gente agora vai entrar numa sequência difícil, eu acho que, se não me engano, são 11 jogos aí. E espero que eu consiga essa sequência que eu tanto sonho de fazer uns 10, 11 jogos seguidos, porque eu comecei, acho que foi contra o América, e não consegui engatar uma sequência. Então, meu principal objetivo é conseguir uma sequência. Tá aí, o Sassá falando aqui na rádio do seu esporte, um jogador que está confiante, né, principalmente com o Jair Ventura, e pelo fato de ele já ter trabalhado com o Jair na base, né, dá toda uma confiança para o jogador acreditar que pode ser titular, e a atual fase dele com gols tem brindado o Botafogo com boas atuações e gols que dá 3 pontos, é isso que o torcedor quer, e isso acaba pendendo ao favor dele. 8 horas e 59 minutos, vamos falar de Fluminense com Gabriel Esquerdo. E o GEP, Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, confirmou e liberou os jogos no estado do Rio de Janeiro a partir do próximo dia 30 de agosto. Lembrando que o GEP tinha pedido para que evitassem jogos do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil no período das Olimpíadas Rio 2016, mas a partir do dia 30 teremos jogos normalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, e com isso o Fluminense vai poder enfrentar o Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil no dia 31 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, no estádio Julinho de Coutinho, em Edson Passos. Tá certo, esse é o Fluminense em destaque aqui na rádio do seu esporte. Para fechar, vamos do Mengão Flamengo com Bruno Lousada. Com as contratações feitas no decorrer da temporada de 2016, o Flamengo vai emprestar alguns jovens da base para que eles tenham mais rodagem em outros clubes. Casos de Rafael Dumas, o zagueiro, além dos meias Trindade e Cafu. Cafu, mais recente deles, vai ser emprestado para o Goa, da Índia, time que é treinado pelo Zico. É verdade, eu não sei se uma ida para a Índia vai ajudar bastante na questão do atleta melhorar, né, e evoluir na carreira, até por causa da questão do campeonato de lá ser de 2 meses só, ser mais figurativo do que qualquer situação, mas vamos ver o que acontece. 9 horas 1 minuto no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, valeu galera! Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.